Mudando de assunto, uma pesquisa iniciada pelo Conselho Federal de Medicina para avaliar a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças. Essa pesquisa tem gerado uma série de reações negativas na comunidade científica e na sociedade. Vamos falar sobre esse assunto com Gonzalo Vecina, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa. Doutor Gonzalo, prazer falar com o senhor mais uma vez. Boa noite. Quer dizer então que tem enquete. O Conselho Federal de Medicina, que aprontou algumas durante a pandemia, segue aí com atitudes no mínimo polêmicas? Boa noite, Diego. Boa noite, Thales. Boa noite, os nossos espectadores, internautas aí. É, eu não sei, eu acho que às vezes também parece que é uma vontade de divertir a população, porque a proposta do Conselho de fazer uma enquete para entender a opinião, não o conhecimento dos médicos sobre vacinas, é de uma dureza entender isso e colocar isso nesse contexto que nós estamos vivendo, com casos, com mortes, com a necessidade de ampliar a cobertura vacinal, que não dá para olhar para isso sem um certo humor, né? E agora, esse humor deve exigir eh, uma ação jurídica, porque o que eles estão fazendo, o que o Conselho Federal de Medicina está fazendo, contra a opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Imunização, contra a posição do Ministério da Saúde, da linha da campanha nacional de vacinação, é um absurdo, né? E contrariando toda a legislação brasileira. Então, a pergunta lá, lá pelas tantas, você recomendaria o seu paciente, o familiar, a não dar vacina para a criança? Ora, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro, a criança tem direito a ser vacinada. Então, não se trata de discutir se ela toma ou não toma, ela tem que tomar obrigatoriamente a vacina. E a única maneira de proteger as crianças é vacinando as crianças. Então, se o Ministério da Saúde, através da sua estrutura decisional, decide utilizar uma determinada vacina e coloca no Programa Nacional de Imunizações, o ECA diz, não pode deixar de vacinar essa criança. Não tem vontade de pai aí. Lógico que as crianças não têm vontade, mas os pais não têm vontade. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente dá esse direito à criança de se proteger. Não tem decisão a ser tomada. Então, esta história do Conselho Federal de Medicina querer apurar a opinião, porque não é mais do que uma opinião dos médicos, é um desastre do ponto de vista sanitário, mas também é um desastre do ponto de vista jurídico. E é fundamental que o Ministério Público venha se manifestar sobre isso. Essa é uma denúncia que o Ministério Público está recebendo de todos os canais, né? É, é, é raio para tudo quanto é lado. Então, o Ministério Público tem que se manifestar e tem que ir cobrar do CFM uma posição. Não dá para passar só na parte divertida desse assunto. Esse assunto tem que merecer um aprofundamento. Professor, o que explica essas atitudes do Conselho Federal de Medicina? Quer dizer, porque desde do governo Dilma, tenho notado um apartamento entre uma parte da categoria dos médicos e o governo. Por que essa parte da categoria está agindo dessa forma, politizando a relação com a discussão médica, a discussão científica, tudo isso? Por que essa parte está fazendo isso? Nossa, eu acho que essa é uma pergunta crítica e acho que ela deve ser feita realmente. Nós atravessamos aí algumas eleições dos conselhos regionais de medicina, desse momento que você mencionou aí, da Dilma, mas há algum tempo os conselhos têm caminhado para uma posição
menos informada, é o mínimo que eu posso dizer. É, pelo menos uns 15 anos em que nós estamos caminhando para uma posição mais corporativista. O Conselho está deixando de ser o que ele deveria ser, um órgão, uma autarquia pública que defende a população dos médicos. Essa é a função do Conselho. Os conselhos regional e o federal têm que defender a população da profissão médica. Eles são tribunais. É essa a função deles. Então não tem que ter política para cá, política para lá, ideologia para cá, ideologia para lá. Não, é o conhecimento científico que deve gerir essa relação. É o interesse público que deve gerir essa relação. Só que de uns anos para cá, os conselhos estão querendo virar sindicato. Então, estão se corporativando, né? Então, esta é uma questão muito, muito grave para a sociedade brasileira. Ao lado disso, eles foram tomando algumas posições, particularmente a partir do governo Temer e depois Bolsonaro, em que se enfiaram num, num monte de buracos, porque gostaram de estar próximos do rei, né? E aí foram a favor de cloroquina, foram a favor de ivermectina, foram a favor de uma série de condições não recomendadas pela ciência. E o cume dessas ações impensadas foi justamente essa questão da vacina. De repente, eles se colocaram contra as vacinas que estavam sendo colocadas à disposição da população. Vacinas essas que estão demonstradas no mundo todo que são eficazes e seguras. Os Estados Unidos recentemente acompanharam cerca de 4% da população pediátrica deles e identificaram que as crianças vacinadas tiveram 75% menos chance de ter doenças graves. E as que foram hospitalizadas, 85% menos chance de morrer. Então, está comprovado. Aqui no Brasil, nós aplicamos, na população em geral, 735 milhões de doses da vacina, uma vacina absolutamente, as vacinas, foram 4, absolutamente seguras, né? Nós estamos aqui neste ano, de janeiro até agora, nós já tivemos quase 20 mil novos casos e tivemos mais de 100 mortes por Covid-19. Mortes informadas. As crianças, nós tivemos até o momento, no ano passado, até o momento, quase mais 135 mortes. 135 mortes de crianças que poderiam ter sido evitadas se elas tivessem sido vacinadas. A cobertura vacinal de crianças é a pior cobertura vacinal na população brasileira. Hoje, nós já estamos, para a população adulta e idosos, portadores de comorbidade, nós estamos na 6ª dose hoje. 6ª dose. A cobertura está boa? Não está boa. Qual é a consequência de não vacinar? Hospitalizações e mortes. A mesma coisa acontece com a ciência, só que o atraso vacinal nas crianças é muito maior. Então, nós temos que levar essa discussão extremamente a sério. E, de repente, vem o Conselho Federal de Medicina fazer uma série de brincadeiras, de arrogâncias, de que, olha, esse negócio de vacina não é uma coisa muito séria. Não levem isso a sério, pais. Não vacinem seus filhos. Isso significará morte de criança, e a responsabilidade do Conselho Federal de Medicina.